Capítulo 601, Corpo da Sombra da Morte. Tradução, Torres Revisão, Y. Jung, Cabelos, China, QC, Y. Jung. Corte ocular espacial. Enquanto as duas intenções estavam se chocando, uma lâmina espacial de 1 metro apareceu do nada e perfurou o corpo da figura da morte, e uma furiosa aura da destruição roxa do vento e relâmpago se espalhou pelo seu peito. Tanto amigos quanto inimigos ficaram atordoados. Poderia ter sido esse pirralho. Neste momento, o velho de semblante escuro entendeu a verdade. Por um lado, ele ficou admirado com a aterrorizante linhagem ocular de Zhao Feng e, por outro lado, sentiu-se humilhado por ter sido usado por ele. Um sorriso frio e zombeteiro apareceu no rosto de Zhao Feng. Tanto o velho de semblante escuro quanto a figura da morte eram pessoas que haviam ultrapassado o limite do que ele poderia lutar. A luta entre os dois lados já superou suas expectativas, até mesmo o ataque do quase-rei. Os subordinados do Imperador da Morte já são tão aterrorizantes mesmo não estando no reino vazio espiritual. O olho esquerdo de Zhao Feng se fixou na figura da morte. Shu. Fumaça negra surgia do peito da figura da morte enquanto a aura de destruição atacava seu corpo. Ao mesmo tempo, a lâmina espacial começou a enfraquecer e desaparecer. Parece que o alvo da ordem de assassinato da morte realmente não é simples. A figura da morte gemeu. O corte ocular espacial atingiu seu coração e liberou sua aura de destruição. Em circunstâncias normais, qualquer pessoa sob o reino vazio espiritual teria morte certa. O corpo da figura da morte começou a piscar, dando a ilusão de se sobrepor. Quando o corpo piscou, a lesão começou a lentamente se curar. Do outro lado da área da luta. Corpo das sombras da morte. Uma existência lendária quase no nível do corpo imortal. Qual é a sua relação com o Imperador da Morte? O quase-rei ficou horrorizado. Corpo da Sombra da Morte. No navegador dos céus trovão azul, o coração de Zhao Feng afundou e, ele e o líder de templo esqueleto se entreolharam com uma expressão solene. Corpo da Sombra da Morte. Segundo os registros, apenas os 36 guardas da morte do Imperador da Morte têm tal físico. A expressão do velho de semblante escuro começou a mudar. Ele finalmente percebeu o quão profundo era o apoio que esta figura da morte tinha. Se essa figura da morte fosse realmente um guarda da morte, então não seria estranho ele ter perdido. Na verdade, seria um milagre que ele fosse capaz de sobreviver. Se não fosse pela ajuda de Zhao Feng e do quase-rei, ele já teria morrido várias vezes. Guarda da morte. Representante da intenção da morte, possui ataques esquisitos e um corpo quase imortal, com velocidade que ultrapassa o reino núcleo da origem. Os pensamentos começaram a girar na mente de Zhao Feng. Os cálculos do olho espiritual de Deus chegaram a um resultado chocante. Mesmo que 10 ou uma dezenas de lords soberanos do grande reino núcleo da origem se unissem, dificilmente derrotariam um guarda da morte. Mesmo o seu corte ocular espacial que perfurou o órgão vital do guarda da morte não pareceu danificá-lo severamente. A aura de destruição. A figura da morte estava prestes a atacar novamente quando seu corpo congelou. Ele colocou uma das mãos no peito levemente curado e uma ligeira dor surgiu em sua testa. O que está acontecendo? Assustado, o velho de semblante escuro suou friamente enquanto ele foi novamente capaz de evitar outra morte em potencial. Realmente é lei da destruição. Um poder nascido para destruir. Até mesmo o poder de cura de um corpo imortal será restrito. Na outra extremidade, o coração do quase-rei pulou.
O poder da morte e o poder da destruição aparecerão nesta pequena ilha ao mesmo tempo. Então é assim que é. A aura de destruição de minha destruição roxa do vento e relâmpago pode restringir sua velocidade de recuperação. O coração de Zhao Feng se moveu. Ele compreendia isso desde o momento em que iniciou o cultivo na destruição roxa do vento e relâmpago. Atualmente, a aura do reino dos sonhos da Era Antiga havia se fundido em sua destruição roxa do vento e relâmpago, de modo que a aura da destruição estava ainda mais próxima de sua origem, ultrapassando o do grande imperador Feng Lei na mesma idade. Portanto, embora a figura da morte tenha o corpo da sombra da morte, o dano foi ainda maior do que o esperado. A principal característica de um corpo imortal era sua velocidade de autocura, mas uma vez restrita, o dano acabaria por se acumular. Tanto faz. Mesmo que eu possa usar apenas 60 a 70% do meu poder de batalha, esses pequenos problemas não são nada. A figura da morte riu. Shua. Shua. A figura da morte brilhou no ar voando como um fantasma, resultando em uma série de pós-imagens que irradiavam uma fria e terrível intenção de morte. Merda! O coração do velho de semblante escuro tremeu, incapaz de pegar a trajetória do guarda da morte, mas a fria intenção de morte penetrou instantaneamente em sua alma. Pare! Uma intenção do vazio espiritual pressionou através do nível espiritual e congelou-o ante dos céus e da terra nas proximidades. No entanto, desta vez, eu tenho a intenção da morte do grande imperador me protegendo. Só alguém realmente no reino vazio espiritual pode me ameaçar. A figura da morte ficou impassível quando ele recebeu o impacto da intenção do meio passo do reino vazio espiritual de frente. Ele ainda pode se mover tão facilmente sob a minha intenção do vazio espiritual. O quase-rei foi incapaz de parar a figura da morte. Na área, apenas Zhao Feng e o quase-rei puderam ver como a figura da morte se movia e atacava. Shua! Shua! O olho espiritual do deus de Zhao Feng viu duas sombras da morte. Um deles estava indo em sua direção, enquanto a outro foi em direção ao velho de semblante escuro. Ah! O velho de semblante escuro gritou quando uma das sombras da morte penetrou por seu corpo. Oxi! Com um brilho frio, uma lâmina das sombras cortou em pedaços o corpo do velho de semblante escuro. Não? Sexto irmão Marcial Júnior. O quase-rei gritou de tristeza. O outrora famoso monitor da morte morreu assim. No navio, Liunia respirou fundo. Ele também veio do Palácio dos Seis Anéis, e esse velho de semblante escuro era um pesadelo. Todo mundo tinha medo dele. Shu. Xiu. Ao mesmo tempo, a outra sombra da morte se aproximou do navio. Cuidado! Liunia e o líder de templo esqueleto exclamaram. Aquele que matou o velho de semblante escuro era apenas um clone das sombras do guarda da morte, seu verdadeiro corpo estava se aproximando do navegador dos céus Trovão Azul. Uma fria e aterrorizante intenção de morte envolveu o navio. Liunia e o líder de templo esqueleto, ambos no estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem, ficaram congelados e incapazes de se mover. Eles não foram capazes de pensar em lutar de volta. Olho da alma de gelo. Zhao Feng usou o olho espiritual de Deus para mal se prender à figura da morte, mas a velocidade do último era muito rápida e ele tinha a proteção da intenção de morte. O efeito do seu olho da alma de gelo diminuiu drasticamente. Alvo da morte, você realmente acha que eu não sabia que essa pessoa era seu inimigo? Uma figura embaçada apareceu no navio. Ouvindo isso, ondas de choque surgiram nos corações de Zhao Feng, Liunia e do líder de templo esqueleto.
quando a figura da morte veio da direção do oceano sem fim, não foi difícil para ele ver que Zhao Feng era inimigo do velho de semblante escuro. Ele até sabia que o velho de semblante escuro teria vencido. Se esse guarda da morte sabia que o velho de semblante escuro era meu inimigo, então por que ele ainda o matou? Zhao Feng ficou intrigado. Primeiro limparei todos os terceiros antes da tarefa principal. A figura da morte riu friamente. Depois de dizer isso, ele lentamente estendeu a mão, que estava envolta em fumaça preta, e formou uma palma que irradiava uma fria intenção da morte que descia do céu e pressionava Zhao Feng. Bum! Os corações de Zhao Feng e companhia tremiam quando pareciam ser pressionados por uma montanha de gelo. Warg! Liunia cuspiu um pouco de sangue enquanto se ajoelhava no chão e desmaiava. O líder de templo esqueleto mal conseguia resistir. Seus ossos eram extremamente fortes, mas a pressão em sua alma o fazia estremecer. Liunia e o líder de templo esqueleto ficaram feridos, e isso foi apenas por causa da onda de choque. O verdadeiro alvo era Zhao Feng. Nem pense nisso. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng tornou-se tão profundo quanto o oceano quando seu poder ocular começou a fluir ininterruptamente como um vórtex de água. O óleo espiritual de Deus liberou uma leve aura antiga que assustava deuses e demônios. Seu cabelo azul ondulava loucamente, e seu olho esquerdo parecia ter o poder de controlar tudo no mundo. Eu não posso reprimir sua alma. A figura da morte ficou chocada. Era preciso saber que a sua sombra da palma continha uma fraca intenção da morte que mesmo aqueles do grande reino núcleo da origem não conseguiam bloquear. O óleo espiritual de Deus era extremamente resistente a ataques de nível espiritual, então Zhao Feng não ficou surpreso. Porque ele não está atacando como ele fez contra o velho de semblante escuro. Se ele atacasse, então eu não seria capaz de bloqueá-lo mesmo com o óleo espiritual de Deus. Os olhos de Zhao Feng brilharam. Embora o guarda da morte tenha liberado uma intenção de morte, não havia uma real intenção assassina. O olho esquerdo de Zhao Feng de repente mudou e uma oculta ondulação de água de poder ocular se estendeu para onde a figura da morte estava, e um redemoinho começou a aparecer em seu centro. Shua! A lâmina espacial de 1 metro reapareceu no ar, perfurando o peito da figura da morte. Ótimo! Os corações de todos no navio saltarão. Se 2 cortes ocular espacial pudessem pousar no mesmo ponto vital, mesmo com a figura da morte tendo um corpo quase imortal, causaria um dano fatal. Como a mesma técnica poderia funcionar 2 vezes. Uma risada baixa e sombria soou do lado. Shua! A figura que havia sido perfurada começou a desvanecer-se. Era apenas uma pós-imagem. Ah! O líder de templo esqueleto gritou. A fonte da voz veio do lado dele. Mais precisamente, logo atrás de Zhao Feng. Zizi, essa ordem de assassinato da morte é tão fácil. Uma mão coberta de fumaça negra estava prestes a se agarrar ao pescoço de Zhao Feng. De repente, uma frieza mortal cobriu o corpo e mente de Zhao Feng, de modo que era difícil para ele condensar seu meio passo de origem verdadeira e poder de linhagem. Antes mesmo que ele tivesse terminado o corte ocular espacial, o guarda da morte já havia se movido. Zhao Feng não teve tempo de esquivar, e ele foi restringido pelo poder aterrorizante do guarda da morte. No momento de vida ou morte. Uma misteriosa e translúcida adaga escura brilhou ao colidir com a palma da figura da morte, criando um som de 2 objetos metálicos se chocando. Quem está aí? A figura da morte enrijeceu. Pé. 2 dedos que estavam prestes a acertar a garganta de Zhao Feng foram cortados. Miau, miau.
Um feixe de luz cinza prateada brilhou, e um pequeno gato, ligeiramente maior que uma palma de mão, pousou no ombro da figura da morte. Seus olhos eram afiados e cheios de poder.